Ah, você vai assistir o vídeo, que legal! É isso aí, obrigado. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar o joinha. Valeu? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Vai falar sobre o fim do tempo, a história e o fim dos tempos, né? Aí na Bíblia Pastoral, Evangelho de Lucas, o título está assim: A História e o Fim dos Tempos. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra as nações cairão em desespero, apavorados com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer no universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Estejam atentos. Está lá no versículo 34 ou 36. Tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vocês, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos aqueles que habitam a face de toda a terra. Fiquem atentos e rezem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Bem, estamos aqui reunidos, irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, o Novo Testamento. E aqui estou passando para vocês isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A vida pública de Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Que esse volume fala dos ensinamentos de Jesus. E hoje, o vídeo de hoje é a história e o fim dos tempos, página 14. Então, Jesus ensinando sobre o fim dos tempos. Vendo? Então, é página 14. E o evangelho de hoje é Lucas 21, do 25 ao 28, depois pula lá para o versículo 34 a 36. E aí o que diz a Bíblia Pastoral, o magistério da igreja, sobre esse evangelho que fala sobre o fim dos tempos. A queda de Jerusalém manifesta e antecipa o julgamento com que Deus acompanha toda a história e que se consumirá no fim dos tempos. Consumará no fim dos tempos. O Filho do Homem é Jesus, que pela sua morte e ressurreição, testemunhadas pelos discípulos, irá reunir todo o povo de Deus. Isso aí é um cumprimento de uma promessa, de uma escritura lá do Antigo Testamento, que é o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. E a parte que explica, né, aquela outra do versículo 34 ao 36, está escrito assim: Estejam atentos. Tarefa urgente do discípulo é testemunhar sem esmorecer,
continuando a ação de Jesus. A espera pela manifestação de Jesus e do mundo novo, por ele prometido, impede que o discípulo se instale na situação presente e, por outro lado, evita que os discípulos desanimem, achando que o projeto de Jesus é difícil, distante e inviável. Né? E aí, como é que eu coloquei lá na Bíblia Ilustrada? Como é que eu coloquei lá na página 14? Né? A história e o fim dos tempos, né? E Jesus ensinando, né? Vendo? A história e o fim dos tempos. Estejam atentos. Jesus anunciou a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Para os judeus, era o fim do mundo, entre aspas, né? Pois o templo era tudo para eles. Mas o mestre disse para os seus discípulos ficarem vigiando, ou seja, firmes na fé e na missão de servir aos irmãos e irmãs. A queda de Jerusalém manifesta e antecipa o julgamento com que Deus acompanha toda a história e que se consumirá no fim dos tempos. O Filho do Homem é Jesus, que pela sua morte e ressurreição, testemunhada pelos discípulos, irá reunir todo o povo de Deus. Né? E também é o cumprimento da promessa lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Vigiar é continuar a missão de Jesus e a sua ação sem desanimar. Perseverança. Assim como existe um começo, também existirá um fim. Mas esse fim é misterioso. Agora, para o mundo daquele tempo, a destruição do templo é o fim daquela, simboliza também o fim daquela cultura, daquele povo daquele tempo, que para eles é o fim do mundo, né? A única coisa que Jesus fala para os discípulos é ficarem vigiando, ou seja, continuarem firmes na sua fé e na sua missão. Né? E assim eles vão conseguir superar essa grande mudança. Porque, na verdade, uma sociedade acaba para dar lugar a outra sociedade. Sempre foi assim na história dos homens. Né? Uma cultura acaba, outra nova cultura surge. Né? A humanidade está sempre se renovando, sempre mudando. Né? Então, o que é que o fim do mundo vai existir? Aí ninguém sabe quando nem como. Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, quando é que vai ser o fim do mundo? Aí Jesus disse: nem os anjos, nem o Filho do Homem, no caso Jesus Cristo, né, sabe quando será. Somente o Pai do céu sabe quando será isso. Ele fala isso lá, acho que no Evangelho de Mateus, se não me engano. Então, quando será e como será o fim do mundo, ninguém sabe. Nem Jesus revela isso. Ele diz: fiquem perseverantes na fé, continuem firmes na missão de servir. É só isso que ele fala. E rezar muito, né? Que ele diz aqui também no Evangelho de hoje. Rezar o tempo todo. Porque assim vamos encontrar força para superar todas essas mudanças. Não é? Então, que o Espírito Santo nos fortaleça a nossa fé e na nossa missão, até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.